Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, vamos Sim. indo? Vamos navegando. É? Sim. E agora, o que nos espera desta carta que foi escrita a Corinto de Éfeso, onde Paulo terminou a missão Egeia? O que nos espera agora? Dons e carismas. Né? Eu acho que antes de dons e carismas, Certo. não fala ele a respeito, no capítulo 11 ainda, Ainda o capítulo 11? a respeito da Eucaristia, da celebração Como da poderia ceia. pular isso? Celebração da ceia, sim. Sim. É. O preparar-se, não? O examinar-se. Aqui, leia o início, por favor. Então, lemos. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 17. Não? Onde começa aí? Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo do que proveito. Bem, pare, Aí. pode parar. Uhum. O que acontecia? Acontecia em Corinto o que era prática na vida de Jesus: tomar refeição com os demais. Isso Jesus fez a vida inteira na sua pregação. Jamais recusar um convite para se pôr à mesa com alguém, sem olhar para a moralidade ou não daquela pessoa. Esta prática continuou no proto-cristianismo, no cristianismo da época de Paulo e anterior a ele. Mas, com a prática, os abusos. A sociedade coríntia, como de resto em todo o império, era uma sociedade altamente estratificada. Havia os patronos, havia os chefes e havia os clientes, isto é, aqueles que lhe deviam honra, respeito, reverência. Por quê? Porque viviam às custas dele, porque era ele quem lhes dava serviço, emprego e fonte de renda. Uhum. Bem, em Corinto, a maior parte da comunidade, que não era imensa, era de extrato baixo. Mas havia um ou outro de extrato mais elevado. Quando se reuniam para a ceia do Senhor, era comum que os de extrato mais elevado se sentassem à mesa e comessem como os romanos, no triclinium, isto é, reclinados no divã, comessem deitados. Era comum, era costume, que cada um trouxesse um belo prato e se pusesse ali em comum. Mas, e os estratos mais baixos? Para estes havia o quintal, para estes havia o jardim externo, ou então banquinhos dispostos mais para fora do triclínio. Mas isso, só um instante. Estes não tinham muitas vezes o que comer. Para ver se eu entendo. Isso era eles mesmos que se retraíam? Não. Cada um aceitava a sua sorte. Certo. Quer dizer, os grandes se reuniam com os grandes e os pequenos, coitadinhos, o que iam fazer? Se reuniam com os pequenos. Os grandes traziam. Certo. Talvez o banquete começasse mais cedo com os grandes, mais tarde chegavam os mais simples, os mais pobres. E ou traziam alguma coisinha, ou não traziam nada, ou então, o que era pior ainda, comiam os restos que sobravam da mesa
dos mais ricos. Entendi, agora entendi. Que isto é uma coisa absurda. É uma coisa que hoje é inconcebível. Você, na sua casa, convidar pessoas e estratificá-las. Você tem o direito de sentar na mesa principal, você tem que comer na cozinha, o outro come em pé lá fora, e cada um de acordo com a sua posição social. Independente da fé, que era a única. Bem, pior para piorar é que nesses banquetes se fazia memória da ceia de Jesus, do pão e do vinho. E o pão e o vinho sendo comidos nessa desigualdade completa. É isto que Paulo tinha diante dos olhos. Uma Eucaristia mal celebrada. Uma Eucaristia que era um espelho de divisões na igreja. Sabe, nós tivemos coisas assim no cristianismo, até aqui no Brasil e até no Brasil Império. Cadeiras especiais, bancos especiais, balcões especiais para pessoas especiais. Na Europa também havia isso. O rei não se misturava com o simples para participar da missa. De jeito nenhum. Havia lá o trono reservado ao rei. Entende? Quer dizer, a Igreja de Deus servindo de local para os estratos continuarem a ser estratos. Quando, na realidade, todos comem de um mesmo pão, todos bebem de um mesmo cálice e todos, por causa disto, são um só corpo em Cristo. Mas como é que se vê um único corpo de Cristo numa divisão desse jeito? Nós aqui na mesa principal, alguns ali comendo o que sobra daqui, outros sem nada para comer, esperando o pedacinho de pão da ceia do Senhor. Que espetáculo daríamos. Lamentável. Paulo lamenta profundamente isso e diz que nisto não vos louvo. E mais, chama a atenção desta gente e diz que por causa desta desordem na mesa do Senhor, acontecem doenças entre eles, fraquezas entre eles e até mortes. Isto é, atribui tribulações e sofrimentos que lá surgiam ao sacrilégio verificado na celebração da ceia do Senhor. Olha, isto aqui é uma igreja bem viva. Ainda bem perto de nós, nós pegamos isto. Nós pegamos pessoas, balcões privilegiados, que em igrejas antigas, coloniais, de Minas e da Bahia, ainda tem isto. Quer dizer, não que se use mais, mas ainda tem ali o local reservado. E também para escravos. Era assim. Mas isto aqui é absolutamente condenável e está vendo que não foi uma condenação apenas do século I. Agora, esses banquetes continuaram. Por quê? Porque era a prática de Jesus mantida pelo proto-cristianismo. Mas como os abusos não terminaram, nem com esta carta, e não só em Corinto, mas em outros lugares, no século II, a grande igreja eliminou este banquete de caridade. Acabou. Só a ceia do Senhor. E é o que nós temos até hoje. Perfeito. Ninguém mais entra na igreja para fazer o banquete da caridade. Isso aqui cria mais problemas do que
E deveria buscar as soluções, né? Congregar. Agora unir. vejam, nas nossas igrejas nós temos bancos iguais, Sim. nós não temos lugares especiais, nós não temos poltronas estofadas para 2, 3 pessoas, não temos nada disso. E se houvesse, haveria abuso. Quanto tempo nós temos ainda à nossa disposição? Apenas 1 minuto. Foi bem claro Foi bem o claro, texto? muito claro. E agora nós vamos entrar, bem, é o capítulo... Estamos no capítulo 11. Estamos no capítulo 11, né? Agora nós vamos entrar em 3 capítulos bem vivos, que são os capítulos a respeito dos carismas. Carismas, 12, 13, 14. Mas isso vamos ter que... Agora nós vamos fazer o nosso intervalo e deixamos para a segunda parte. Estamos de volta e agora vem uma outra questão. Também esta formulada pelos coríntios, a respeito dos pneumática, que é melhor chamar carismata, e os pneumatikoi, os espirituais, que davam uma importância imensa a determinados carismas. Bem, que numa igreja haja carismas, não há dúvida nenhuma. Por quê? Paulo agora fala como teólogo, o mesmo Espírito suscita carismas nas diversas pessoas para a edificação do corpo de Cristo. Só que aí parece que a fé carismática era vivida de ponta cabeça, porque davam uma importância excessiva aos carismas menos importantes para Paulo e os mais efervescentes para eles, como, por exemplo, o falar em línguas. Que Paulo coloca como o menor dos dons, né? Paulo não o elimina, mas exatamente o coloca em último lugar. E mais, quem falar em línguas, só fale em línguas na igreja se houver um outro intérprete que interprete. Se não houver intérprete, não fale sozinho, porque quem fala em línguas fala apenas a Deus, não fala ao outro. Então que evite fazer isso na presença dos outros, se não houver intérprete. Agora, esse é o único carisma? Esse é o maior carisma? Eu aqui teria que dar uma pequena explicação. Eu parto do seguinte princípio: nem tudo o que era carisma no século I continua a ser carisma no século XXI. Há muitas coisas que não eram carismas lá e hoje são consideradas carismas. E podemos dizer vice-versa também. Por exemplo, e começo com exemplos. Quem luta pelos direitos da mulher é um carismático? Isso é missão, né? Mas é um carismático, não é? Só que lá no passado não havia isso. Esse carisma não existia no século I. Quem luta pelos direitos dos negros, contra o racismo, é um carismático? É, visto assim. Você está falando na parte do evangelho. É um carismático? Sim, ele faz isso em nome da... Martin Luther King foi um homem carismático. Sim, sim. Não podemos negar isso. Mas não viveu no século I. Viveu no século XX. Entendi. Existem carismas que decorrem de uma determinada época. Ou seja, o Espírito de Deus se sujeita, de certa maneira, à lentidão humana.
se sujeita, de certa forma, à lentidão. Nós somos lentos. E o Espírito não nos faz andar 800 anos na frente. O Espírito suporta as nossas lentidões. Os direitos humanos. Quem luta pelos direitos humanos não é um carismático? Mas no passado não havia isso. Então, a meu ver, o carisma das línguas era uma tradução cristã de um êxtase, de coisas assim, de fenômenos estáticos que podiam acontecer nos templos pagãos. Uma transposição cristã, uma tradução cristã de transes ocorridos em templos pagãos. Tudo bem, a cultura da época era essa, e aquela gente não vivia no nosso tempo. Então podiam trazer, ou quase que cristianizar, aquelas experiências. O problema está em fazer disso o primeiro dos carismas, o mais importante e o mais desejado. Talvez até com uma subintenção, colocar-se em evidência, pôr-se em evidência. Então, Paulo pega esta gente toda e põe lá para baixo. Este é o último dos carismas. Não pensem que é o primeiro. Existem os carismas mais fundamentais, que são aqueles que mantêm a igreja. Apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores. Estes carismas aqui são os carismas fundamentais. Em segundo lugar, põe Paulo, como eu disse aqui, o carisma da profecia, desde que haja um intérprete também. E ordem na igreja, não falem todos ao mesmo tempo, um ou dois, no máximo, profetas, havendo intérprete. Se alguém quer falar em língua, que haja intérprete também, senão, não. Caso contrário, vindo alguém de fora ou entrando alguém aqui dentro, vão tomar vocês todos por um bando de loucos. E isto não edifica ninguém. E Paulo diz, eu também falo em línguas, mas não me mostro a vocês, não me ponho em evidência. Esse carisma também, Paulo devia sentir alguma coisa assim que o levasse a um estado espiritual altíssimo, não é? Mas ele não fazia isso em público e não se mostrava com isso. E não era isso uma ocasião para ele se tornar diferente dos outros. Então, eles, os outros, que o sigam também. Este carisma é lá embaixo. Agora, a meu ver, esse carisma de falar em línguas, que de resto existe por aí ainda, sabe? Existe. É uma espécie de linguagem desenfreada. Isto é, não falar mais sob as regras da lógica. Nós falamos normalmente dentro da lógica. Nós não falamos coisas fora da lógica, coisas extralógicas, discursos extralógicos, né? Isto aqui, a meu ver, era uma tentativa de fugir da lógica, se libertar da lógica e se sentir num mundo inteiramente outro, que não o nosso mundo conceitual e lógico. Era uma tentativa, a meu ver, de se escapar do mundo conceitual para se entrar num mundo livre. Agora, o que significa isso? O que significa isso? E, sobretudo, isso vem de Deus? Quem garante que isto possa vir de Deus? A igreja absolutamente não, ela fica quieta.
Paulo aceita, mas põe lá no fundo, quase que tolera, quase que tolerando, nada mais. Não o rejeita de vez, mas põe lá no fundo. Agora, entre o capítulo 12 e o 14, que tratam desse mesmo assunto, coloca o capítulo 13. Isto é, o capítulo, o caminho por excelência. Aquele que os coríntios não queriam usar, que é o caminho do amor. Ainda que eu pudesse, que eu queimasse meu corpo, ainda que eu tivesse uma fé superior à dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou, nada feito. Mas parece que havia lá gente que se considerava madura na fé e muito mais preocupada em se mostrar através de carismas efervescentes do que em seguir o caminho da caridade, que é ser paciente, ser benigno, ser misericordioso, aceitar o outro como é, dar espaço para o outro e assim por diante. Tudo isto, no fim, passará, diz Paulo, mas uma coisa não passará. O amor. A única coisa que não vai passar é o amor. Então é melhor seguir o caminho mais perfeito e o caminho mais seguro, que é o caminho do amor. Então o problema não eram os carismas, o problema eram os exageros. Né? Os exageros e a desordem que de quando em quando provocava na comunidade. 10 gritando ao mesmo tempo, 20, não, aí não. Aí Paulo põe ordem, sobretudo no capítulo 14. Certo. Né? Põe ordem. Fala em poucos, 1, 2, e sempre com intérprete. Mas a gente percebe um apóstolo de bom senso, de muito bom senso e equilibrado. Sim. Caso contrário, vão tomá-los por um bando de malucos. E mais uma vez, o bom nome da igreja vai para baixo. Prestariam um desserviço ao invés de prestarem um serviço. Bem, você estava aqui recordando intervalo? Não, agora... Eu estava recordando... Ainda há tempo? Ainda. Sim. Recordando quando ele escreve aos Tessalonicenses, que ele fala para não proibir também, né? Não proibais orar em línguas. Não tem essa citação? Não há uma proibição, mas há uma relativização enorme. Certo. Não é? A partir do século II, ninguém mais orou em línguas. Essas coisas desapareceram na época da patrística e em diante, e foram reaparecer novamente nos Estados Unidos nos anos 70 do século passado. E aí percebe que não deixa de ser um problema insolúvel. Trouxe frutos também, né? Né? Bem, temos que encerrar hoje e voltamos na próxima semana. Muito obrigado, uma boa semana. Boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.